Vem com a gente em mais um semanário, o primeiro semanário de fevereiro de 2024. Eu cheguei a pensar, e os outros que nós gravamos esse ano não foi pro ar? Não, é fevereiro de 2024, porque sim, Claudemir. Chegou o fevereiro. Sim, senhoras e senhores, o primeiro mês do ano já se foi. Só faltam 11 meses para acabar 2024. Comentei né? lá em casa que é fevereiro, fevereiro para complicar, esse ano tem 29 dias. Né? Exatamente. Janeiro já parecia interminável, né? O pessoal já estava querendo que o ano de 2024 acabasse, porque janeiro não terminava nunca. Tu viu falar na palavra mnemônica? Mnemônica? É. Sim, já ouvi. Pois é. Associação, né? Tu faz associação com alguma coisa. Eu sempre sei qual é o ano bissexto. Porque tu faz associação com a Olimpíada. A Olimpíada? Eu achei que era com as eleições municipais. Não. Com a Olimpíada. Não, a minha vida não se resume a isso, graças a Deus. Mas graças a Deus. Não que seja um crime isso, mas eu sempre... Porque isso vem da minha infância. Na minha infância eu não pensava em eleição. Pensava em jogar bola, em outras coisas, mas eu sei que agora, claro, eu faço outras associações. Ano de Copa do Mundo é ano de eleição nacional. Sim. Ano de Olimpíada é ano bissexto. 29 e ano dias. de eleição municipal. Por enquanto. Porque é assim, ó, esse negócio assim, nós já tivemos mandato de 5 anos. Sim. Então aqui no Brasil não dá para fazer muito. 6 anos. Verdade. 2 prefeitos de Santa Maria, ao longo da minha trajetória, tiveram 6 anos de mandato. Quais foram eles? 6 anos numa vez só, né? Porque, aliás, ambos têm 10 anos. Os mandatos eram de 6 anos. Ambos têm 10 anos, porque eles foram prefeitos 2 vezes. Sim. José Farré, entre 1982 e 1988, e ele foi eleito por 4 anos e ficou 6. E antes dele, o Oswaldo Nascimento, que foi eleito por 4 anos, 76 e 80, e ficou até 82, 2 anos. Era um pandemia. As pessoas acham que eu já escolhi bagunça, né? Não sabem o que já foi. Vocês não têm noção de como hoje as coisas são organizadas perto do que era, né? Inacreditável. Sabe que, por exemplo, eu não sei nem se é assunto aí teu, porque eu sabe que eu não gosto de trazer aqui assuntos nacionais. Sim. Me lembrei, né? Porque tem um pandemônio da código fonte, não sei o quê. Da urna eletrônica. Sim. Sabe que já foram 2 entidades lá, fizeram a análise lá da código-fonte lá. E não deu nada. Não encontraram nada. Agora, como não é pauta aqui, eu não trouxe o dado certinho, a informação certinha. Mas, se eu não me engano, foi agora em janeiro que o governo federal, a Justiça Eleitoral, fizeram uma espécie de um evento, deixaram a urna à disposição de qualquer cidadão brasileiro com ou não conhecimento em tecnologia da informação e tudo mais, para ir lá fazer testes, tentar invadir, ficou à disposição lá. Normalmente quem trombeteia não vai. Porque aí perde o discurso, né? Sim, exatamente. Mas enfim, não tem nada a ver com não tem a ver com a pauta de hoje, pelo menos. Não tem? A gente pode chegar. Pode ser. Sabe que eu estou muito preocupado com a tal de inteligência artificial. Tu tá? A gente pode falar disso uma outra hora também. Eu também. Sabe que bota aí na tua lista aí. Vamos falar sobre isso. Estou muito preocupado porque eu sou um cara analógico, né? Sim. Já disse aqui, eu adoro um caixa eletrônico. Viu? Não é tão analógico assim. Não, mas, o caixa é eletrônico. Hoje... Não, eu sou do tempo do disquete. Isso aí. Disquete. O que é disquete? 4 mega. O disquete de 32 mega era muito espaço. Claro, o meu primeiro computador que veio em 95 já veio tarde. Era um Pentium? Não, mais ou menos. Era um Itaú Tech 8 mega. Para poder ter internet. 8 mega. 8 mega tem nesse pedaço de papel aqui. Não, hoje em dia tem. Eu lembro da internet de escada. A minha mãe saía, eu ia lá, pegava um fio, eu tinha um fio de telefone enorme assim. Aí minha mãe saía, eu ia lá na tomada do telefone, ligava ele, esticava aquele fio por toda a casa e ligava no meu computador e aproveitava a internet enquanto ela estava fora. E aí quando ela chegava, ela entrava na porta assim, arrancava da parede e caía a internet pra mim. Eu ficava sem internet. Não, e outra coisa, parece engraçado, se você tinha as duas, uma coisa ou outra, ou tinha telefone ou tinha internet. Ou tinha internet, exatamente. Não, e aí as pessoas, a meia-noite era mais barato, depois da meia-noite era mais barato. Tinha aquela história do pulso, né? Então depois da meia-noite era um pulso só. Tinha vinculação com a conta telefônica. Agora, e tinha um provedor que ele utilizava, porque a internet
dos provedores da internet, como a internet era discada, cada provedor, o computador ligava, fazia uma ligação telefônica para um número de telefone. Isso. E aí tinha uma operadora na época que revolucionou tudo e colocou um 0800. Então as pessoas podiam ligar e não gastavam com a conta, ficava só o telefone ocupado. Ligava para casa do fulano, estava sempre ocupado lá. Esse piada de bosta que tá aí na internet. O que aconteceu que eu ligo aí para casa de você só dá ocupado? O Jesus Creyson tá na internet, entendeu? Era assim. Vocês não sabem a maravilha que é hoje. Hoje tudo é uma maravilha. Eu me irrito hoje com qualquer coisinha. Aí eu me lembro como é que era, já melhor. Lembra da época do fax? A gente que é jornalista, assessor de imprensa, na época que tu tinha que imprimir release e levar nos lugares. Tu é garoto. Eu sou do tempo do Telex. Telex. Sabe que eu trabalhava eu conheci o Telex, mas não cheguei a trabalhar com o Telex. Hoje virou para meu desespero, eu fico triste, não gosto de passar pela Valandro. Sim. Virou um edifício, sei lá, de apartamentos, coisa que vale lá. Mas naquele lugar ali não tem a razão, que eu comecei em 1982. Um lugar sagrado. Era ali, eu trabalhava no fundo da redação. O esporte era no fundo da redação, né? Esporte, fundo da redação, lá no fundo, do lado do Telex. Então, assim, tinha 12 telefones, vocês hoje é inimaginável, 12 telefones, tinha 12 telefones na redação, às vezes todos funcionando ao mesmo tempo, mas a porcaria daquele Telex, que era 24 horas por dia trazendo notícias das agências de notícias. Era, para quem conhece, também é uma coisa antiga, para ter uma ideia assim, uma impressora matricial. Sim, é mesmo barulho. Mesmo barulhinho, né? Mesmo barulho. Isso mesmo. Agora imagina isso 12 horas, 13 horas por dia. Então, as pessoas hoje, isso sim, eu sei que as pessoas devem estar pensando, esses caras estão gastando tempo à toa, mas é importante as pessoas se darem conta, Guilherme, que nós temos hoje muitas vantagens do ponto de vista tecnológico, de inovação, e aí eu fico pensando, as pessoas reclamam de barriga cheia. Aí, puxa vida, trabalhar no Telex. Não, e outra coisa, Telex lá, fechar o jornal às 3 da tarde porque era impresso em Cruz Alta. Sim, tinha que tem todo E às vezes veinha que era novinho dava tudo ainda. Mas era difícil. Eram tempos. Hoje eu vejo. Bom, redação de jornal, o barulho como a gente ouviu aqui agora, de fundo, é raro, que não tem. Às vezes eu tenho a impressão, eu trabalho num hospital também, assim como você tem atividade externa, eu também tenho, que uma redação de jornal hoje é mais quieta, mais calma do que um hospital. Não tem barulho. Eu vou ali na redação do diário, onde eu faço a coluna semanal, eu vou ali e os caras têm que me botar a correr. Eu escolhemos tudo. Não faço mais parte do ambiente. Eu sou um anacrônico completo. Mas enfim, vamos começar esse programa. Vamos começar. E a primeira pauta é polêmica. É polêmica. É polêmica, sabe por quê? Polêmica? Não quero, então. É polêmica, mas é polêmica porque eu sei que nós dois temos opiniões distintas sobre o assunto. Por isso que eu digo que é polêmica. Não necessariamente seja mesmo. Que é o seguinte, desde o dia 30, conhecido também como última terça-feira, estacionar no centro da cidade, Claudemir, em via pública, ficou mais caro. Agora, cada meia hora custa R$1,30. 5 centavos a mais. 5 centavos, não sei, não faça assim. 5 centavos a mais. Então agora o cidadão santamariense, para deixar o seu carro estacionado na rua, em via pública, vai pagar R$1,30 por cada meia hora. Mas não é só isso. 5 centavos a mais do que era. O decreto, não, olha, era R$1,25. Tem certeza? Claro. O decreto executivo, vou ler aqui o número do decreto, que ninguém vai lembrar, mas não tem problema. Eu entendi. Isso aí acho que vale discutir. O decreto executivo número 15/2024 também prevê, a questão aqui não é só o aumento, né? Tem mais coisas também nesse decreto. E ele prevê que a empresa REC Parking, que hoje é a concessão... Desde sempre foi. Sim, sempre foi, né? Que tem a concessão para explorar o espaço, realiza um estudo para a criação de um bolsão. Eles usaram esse termo bolsão, não é o termo que eu usaria, mas eu quis manter aqui como a prefeitura divulgou. Um bolsão com vagas exclusivas para motocicletas com parquímetro próprio para elas. Tá? Ou seja, depois que o estudo for concluído, Claudemir,
as motocicletas, pelo menos nesse espaço, e aí eu não sei como vai funcionar, se elas só vão poder estacionar nesse espaço, ou se elas vão poder colocar também, estar em outras vagas, mas pelo menos as motocicletas que ficarem nesse espaço aí, nesse bolsão, vão pagar também parquímetro. Só daí o valor vai ser diferente e esse valor ainda não foi divulgado. E eu sei que eu tenho uma opinião e tu tem outra, então por isso eu fiz questão de botar essa pauta, até porque ela é... Tem uma outra coisa aí, é estudo sobre outros lugares para a implantação de estacionamento. Ah, sim. É porque a cada ano nem precisa esperar um ano, né? Mas de tempo em tempo as vagas aumentam. Né? O número de vagas mudam de lugar também. Mas como regra aumenta. Vamos deixar claro isso aí. Olha, eu não vou discutir porque aí cada um tem um jeito de pensar e eu respeito. Eu acho que sem estacionamento pago seria uma esculhambação. Sim. Mas tirando... Não vou entrar nessa, vou entrar nessas novidades aí. Eu acho muito bom esse negócio das motocicletas, embora... São duas coisas. Geralmente o motociclista é indisciplinado, como regra. Não estou dizendo que sejam bandidos, porque aí indisciplinado é diferente de bandido. Sim, bem diferente. Bem diferente. Mas aí as pessoas aqui, do jeito que se está, confundem tudo. E eles colocam em qualquer lugar, não colocam só no seu... nas vagas deles. Colocam em qualquer lugar, quando tu menos se espera, tem uma moto entre um carro e outro. Você pensa, bom, você estacionou direitinho, tem naquele espaço e tal, está bem marcado, você tem de meio metro para lá. Área de manobra, né? Suficiente. Aí vem um cara e bota uma moto ali. Fico pensando como é que eu fazia quando não tinha direção hidráulica. Era um parto, né? Era um parto, com muita dor. Então, mas esqueçamos isso. Ficamos só com o essencial. Eu acho muito legal que tenha um lugar que fica, desde que não perca o espaço, o automóvel, sim, mas que tenha um lugar onde todas as motos possam colocar, mas independente disso, o melhor mesmo é que paga. Porque hoje o estacionamento de motos é gratuito, nas vagas que eles têm, em qualquer vaga que eles ocuparem. Em qualquer lugar. Então esse é o primeiro positivo. Agora, segundo, eu acho muito aleatório esse negócio. Eu procurei e não achei dos estudos para serem feitos sobre a extensão do estacionamento pago, o Parque Itaimbé. Ah, sim. Que é uma zona, sim, uma esculhambação. É a antítese. Isso aí é um dos princípios do estacionamento rotativo, que é o que eu não concordo, é exatamente o fato de ser rotativo. Sim, é por isso que ele tem o limite de 2 horas. Exatamente. Né? Que é para forçar... Então, assim, eu lembro de uma vez que logo no início o cara veio reclamar, um vereador, meu amigo, ex-vereador, tá? Aliás, ele não teve problemas na Câmara de Vereadores, saiu e tal, mas me elogiou outro dia aí, que eu pelo menos sempre dei espaço para ele. Tá bom, não tem problema. Democracia é isso mas aí. Assim, mas é que alguns não davam, então ele embravecido. Mas enfim, deixa assim. Ele reclamou para mim, porque o meu eleitor, né, eleitor dele, não quer saber, quer tiraram o estacionamento na frente da loja dele. Mas é exatamente para isso que serve o estacionamento. Porque o seu eleitor botava o seu carro na frente e deixava o cliente dele sem estacionar. Então, esse estou falando aleatório, é claro, exemplo. E outra coisa é isso. Então, você botava de manhã cedo e tirava às 6 da tarde. Sim. Ou 7 da noite, dependendo do horário que você saía. Deixava ali, porque chegava antes de todo mundo, deixava, estacionava e o resto que se dane. Caso que aconteça ali perto do Itaimbé. O pessoal que trabalha. E eu nem vou dizer. Eu já fiz muito isso, inclusive. Não, tu não precisava. Não, quando eu não morava ali, eu deixava o carro ali no costadinho do Itaimbé o dia inteiro, esperando, porque eu ia trabalhar. Tu acha isso justo? Não acho justo. Né? Então, mas não vai mudar, sabe por quê? Porque aí, meu amigo, aí vai dar problema no centro administrativo. Ah, sim, porque a grande maioria das pessoas que estacionam ali nos arredores do Parque Itaimbé, fora da área onde tem parquímetro, são funcionários da prefeitura, servidores, CCs, enfim, todo mundo. A doutora Elizabeth, esqueci o sobrenome dela, vai me matar, a Beth, advogada, é nossa vizinha. Diz, não tem problema, ela sai do prédio dela que é classe A, não tem problema, eu só invejo. Copete, Elizabeth Copete.
A Beth, um beijo para ti, Beth, reclamava que saía do apartamento do prédio dela, tinha todo ocupado o outro lado e às vezes o lado dela, que não dá dois, né? Sim. Embora seja proibido, todo mundo estaciona. Aí é o seguinte, tem solução, Beth. É só colocar estacionamento pago, tu vai ver como vai ficar uma maravilha. Não vão colocar. Então, ali eu acho assim, ó, eu acho que quando a prefeitura pede para a empresa fazer, ela tem dois objetivos. Primeiro, óbvio, que eu vejo sempre pelo melhor, é qualificar o estacionamento. Ok. E o segundo é só pensa do viés da empresa. E aí é ruim. Se pensasse do lado também do nosso consumidor, ficaria um pouquinho melhor. Então, sabe aquela máxima que dizem que quando a gente quer identificar só para fechar. Tu gostando ou não gostando é irreversível. Não, isso não tem volta. Então o negócio é qualificar o estacionamento. Sim. Melhor que puder. Sim. Mas só para deixar, já que eu comecei dizendo que nós temos opiniões antagônicas, não vou deixar o nosso espectador sem a minha, né? Não que seja. Não tanto, mas é que tem aquela máxima, né, que quando a gente não tem opinião formada sobre algo, a gente coloca os prós e os contras na balança. E aí esse é um caso muito curioso para mim, porque eu racionalmente coloco as coisas na balança. E eu entendo a questão da segurança, eu entendo a questão da rotatividade, eu entendo a questão de que é para desmotivar as pessoas de irem para o centro de carro, né? Tem países que usam outras formas. Aqui no Brasil se adotou essa do estacionamento rotativo. E todas essas pesam a favor. E aí, do outro lado, só tem um critério que desequilibra a balança para mim, que é: o espaço é público e não deveria ser cobrado, porque eu me coloco no lugar das pessoas de menor posse, né? A cidade é de todos, e aí tem gente que não tem condição de colocar no estacionamento privado, porque aí é aquela questão. Bica, mas daí não tem dinheiro, né? Vai ter gente que vai dizer, então, se não tem dinheiro não devia ter carro, ou se não tem dinheiro não deveria... Isso aí eu ia dizer... Nunca vai ouvir. Não, de ti não, mas eu digo... Só que a gente tem que pensar num trabalhador, por exemplo, que precisa deixar o carro estacionado o dia inteiro, porque às vezes a região da cidade dele não é atendida pelo transporte público no horário em que ele precisa trabalhar, alguma coisa assim, e ele se vê obrigado a alugar uma vaga de garagem ou ser mensalista num estacionamento, porque ele não pode deixar o carro dele na rua. E esse tipo de coisa sempre geralmente prejudica o mais pobre, né? Então esse é o único ponto que me faz discordar, e também porque a gente sabe que o dinheiro está indo para uma empresa que coloca uns totens eletrônicos ali, bota uma camisetinha amarela num funcionário, dá uns tabletzinhos na mão deles, pinta uns meio-fio, e fora isso o resto tudo é lucro. E aí é uma empresa explorando o dinheiro público, que já é muito explorado através dos impostos. Eu não devia defender a empresa, né? Porque não me paga, né? Mas eu vou... não ganho nada por isso. Mas sabe o que eu estava vendo? Eu lembro de um argumento. É uma das raras empresas que tu sabe quanto é que custa. Ah, sim. Porque é só fazer as contas, né? O número de vagas, pelo número de horas, você vai ter o faturamento máximo dela. E ali tem também. Tem uma quebra de caixa, digamos assim, porque tem gente que coloca e não paga, e acaba o fiscal não vendo e tal. Então não era isso que tinha. Acaba recebendo um pouquinho menos do que o cálculo, esse aritmético que vai fazer. Aqui. Tem problema. Aqui, ó. Não, mas ele tem que estar aqui. Oi, amor, não vai ter que comer, não entrar. Não é verdade. Problemas familiares. Assim, ó, mas então eu vou te dar uma informação. Eu acho que eram 3 assuntos, eu acho que... vamos longe, né? Então é o seguinte, ó. Tem 2 coisas que... Prognóstico claudemiriano, tá? Ou uma coisa ou outra. Logo, quando eu digo logo, é umas 2 décadas. Vamos pensar no macro. Vai acontecer aqui o que acontece em outras cidades do mundo, como por exemplo Londres. Vai ter pedágio para você botar no centro, para você vir no centro. Entrada de carro. Além do estacionamento pago, vai ter que pagar para entrar ali, para chegar nesse período. Que é uma daquelas medidas que eu falei que a prefeitura perdeu uma boa oportunidade, penso eu, quando desistiu rapidamente, muito rápido da segunda quadra da Bazano. Mas isso aí é outro assunto que não vamos deixar assim. E a segunda coisa é que, se não fizer isso,
Você viu Blade Runner? Já falei aqui. Já vi. Nós vamos começar a andar de patinete pelo ar. Porque não tem espaço para todo mundo. Não tem. Mas tudo bem. A tendência, né, se a gente caminhar aí pro primeiro mundo, um dia esperamos que a gente caminhe, a tendência é que tenhamos um... E tem outra coisa aqui, desculpa. Não, mas a tendência é que tenhamos um transporte público de qualidade. Um assunto chama outro, e até agora eu não me conformo que a gente perdeu, botou fora o dinheiro do BRT. Ah, pois é. 185 milhões. Sabe o que é? Me disseram. Não sei. Eu vou te dizer. Fale. Fiquei mais irritado ainda. Por quê? Porque me disseram que o município não tinha contrapartida, que era de 30 e poucos milhões. 30 e poucos milhões? 30 e poucos milhões. 20%. 20% de 185 dá 38 milhões. Gente do céu, 38 milhões. Multiplica isso por 20 anos, dá o quê? 3 milhões por ano. É muito menos do que se gasta em qualquer outra coisa no município. Muito menos do que... Bom, nem vou dizer onde, porque aí eu vou atiçar o pessoal que eu não quero contra os inimigos que não existem. Melhor não. Né? Então, mas não tem fundamento. E não existe mais esse dinheiro. Esse dinheiro Sim, não existe foi mais. perdido, né? E aí você imagina, Claudemir, quando as pessoas não querem, elas acham um argumento que diz, Claudemir, as empresas de ônibus não vão deixar. Como não vão deixar? Alguém vai ter que operar esse troço. Tu acha que vai ser eu? Vai ser o dono da padaria, de certo? Vai ser um transportador que já tem know-how evidente. Então por que eles seriam contra? Não eram. Você imagina, ia sair da Tancredo Neves, ia passar ali na frente das torres, aqui na... tá louco, vai ser uma estupidez. Não consigo me conformar, mas enfim. Então tá, então vamos para a próxima pauta. Que agora a pauta é bem curtinha, pelo menos a minha parte aqui, que eu vou dar a notícia é bem curtinha. Que era curtinha Não, é que eu digo o roteiro. No roteiro aqui eu tenho só 3 linhas da informação para a gente devagar em cima, que é a geração de empregos. São 2 dados, e são 2 dados conflitantes, porque a geração de empregos formais no Brasil teve saldo positivo de 1.483.598 postos de trabalho formais no Brasil em 2023, tá? Os dados são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, tá? Mas Santa Maria teve queda de 63% em relação a 2022, entendeu? 63%? No Brasil, a média nacional... aqui daí eu não tenho porcentagens, tá? Mas no Brasil foram criados 1.483.598 novos postos de trabalho em relação a 2022. Tá. Mas em Santa Maria teve uma queda de 63%. Ou seja, gerou mais 63%. Pois os números absolutos eu não encontrei. Mas de repente a queda de 63% em relação a 2022. Sabe que tem uma coisa que está distorcida, não é que está distorcida, mas está distorcido. Que está maquiando os números. Né? Sabe por quê? Porque a Santa Maria não é um fenômeno local, tá? Mas em Santa Maria isso virou, eu não diria mania, porque não é exatamente isso, mas ampliou-se muito o número de MEIs. Sim. E esses não aparecem nos dados do CAGED. Da média nacional, tu diz? Não, na média nacional, ok, mas estou falando da média local. 63%, o primeiro deve ter havido queda mesmo, porque independente de qualquer coisa, deve ter havido. Agora, eu acho que esse percentual está levemente exagerado, porque não está errado, não estaria errado. Se eu tivesse os números absolutos seria mais fácil. Sim. Mas nem tu tem. Vamos ver se eu encontro aqui. Mas enfim, enquanto tu vai falar. Por quê? Porque quanto desse percentual que se transformou em... O que é MEI, hein? Microempreendedor individual. Exatamente. Que é um instituto que começou a se propagar pelo país e que em Santa Maria tem adeptos importantes. E eu não estou fazendo julgamento, tá? Não estou fazendo nenhum julgamento. Eu tenho os números absolutos aqui. Vamos lá, então. Não sei como é que eu encontrei tão rápido agora e na hora que eu estava fazendo... É que agora tu queria. Mas vai lá. Em 2023 foram criados 884 postos de trabalho, tá? E em 2022 tinham sido 2.491 mas acho que tem explicação. Eu tenho uma. A pandemia. Isso. A pandemia. Então eu tenho 2.
Por quê? Mas então, peraí, então é diferente de desemprego, né? Não é desemprego, é o saldo da geração de empregos, o número de novos empregos. Então esquece tudo que eu falei sobre o MEI aí, tá? O número de novos empregos foi 64% menor em 2023 do que em relação a 2024. Esquece tudo que eu falei aí antes, porque eu estava com uma formatação. Uma formatação intelectual diferente dessa aí. Não, aí sim, acho que é uma redução importante, mas talvez ela tenha uma explicação lógica. Quase tudo tem uma explicação lógica. Pode não nos agradar a explicação, né? Pode ser desagradável também o seu efeito, mas a explicação lógica existe. Eu acho, primeiro, que havia uma repressão, é uma palavra horrível, mas uma demanda reprimida e que foi suprida quase totalmente em 2022. Sim. Com aquele entusiasmo, que foi um entusiasmo. Ele não gerou recursos, tanto que, lembra, você convive, os empresários se queixam e têm suas razões fundadas nisso, de que não houve grandes ganhos em 2022. Eu me lembro do Rui Gifone, todas as horas falando que não estava longe ainda de chegar a 2019. Sim. Isso é uma coisa. E essa é uma expectativa frustrada, quem queria retomar tudo num ano só. Isso vai demorar. Agora talvez... Se retomarmos, né? Isso agora começa a ter retomada a velocidade normal. O que houve foi uma anomalia em 2022. É o que eu penso. Sem maiores delongas, sem estudos mais aprofundados. É apenas um achômetro. Sim. E achômetro até qualificado, mas achômetro. E aí, em Santa Maria tem um aspecto também que a gente pode considerar. E aí, claro, eu vou fazer a ressalva aqui de que a minha amostragem, para o tamanho de Santa Maria, ela não é tão grande assim, mas ainda assim é uma amostragem, né? Porque a CDL, por exemplo, que é onde eu presto assessoria de comunicação, tem um setor de empregos, né? Então, os lojistas associados, e não só lojistas, empresários de outros setores também procuram a CDL para isso, abrem vagas e quem faz o recrutamento e seleção é a CDL e encaminha os candidatos para a contratação. E não é raro, Claudemir, ao contrário, está se tornando bem comum das lojas abrirem as vagas, das empresas abrirem as vagas e depois de receber a visita, né, fazer entrevistas com 4, 5, às vezes até 10 candidatos, desistem de abrir a vaga. Desistem, pedem para que a vaga seja encerrada e eles dizem que vão se virar de outro jeito, vão conversar com o pessoal da equipe para ver se consegue alguém ali acumular função, alguma coisa assim, porque as pessoas estão muito despreparadas, muito sem qualificação, e aí é aquela coisa assim, é para trabalhar no comércio, então a qualificação que se exige, ela não é uma qualificação técnica, né, como se fosse contratar um engenheiro, um bioquímico, algo do tipo. Ela é uma qualificação assim do que hoje em dia se chama, tu não gosta dos termos em inglês, né? Se chama dos soft skills, que são as habilidades que não são específicas, né? Tu tem, hoje em dia nos recursos humanos, tu tem 2 termos aí que estão muito em alta, que é os hard skills e os soft skills. Então, o hard skills é aquela coisa técnica, por exemplo, a hard skill do jornalista é escrever matéria, é diagramar, é fotografar, e a soft skill é se relacionar, é falar bem, né? Skill é habilidades. Então, seria por isso que é um pouco difícil de traduzir, porque hard e soft é duro e macio, então fica difícil de a gente traduzir literalmente. E aí é essa questão do atendimento, do trato, da boa fala, da boa conversa, um português correto, escrever o lero-lero, escrever uma mensagem no WhatsApp de forma que se entenda do outro lado, esse tipo de coisa. Isso aí sabe que é difícil nas redações. Tá muito difícil, tá muito difícil. E aí os lojistas, por isso que eu vou repetir, é uma amostragem que a gente tem. Não, mas ela faz sentido. E tá bem difícil, bem difícil. O que é diferente de dizer que as pessoas não queiram trabalhar, elas não estão habilitadas para isso. Não. Agora, como é que se resolve isso, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, tem ideias brilhantes, mas elas demandam tempo e não se resolvem assim. E tem aquela frase... Não se resolve nessa geração. E tem aquela frase do tem que combinar com os alemães. Lembra da frase aquela de combinar com os alemães? E combinar com os russos também tem. Porque assim, a gente pode até pensar na solução. Não, a solução é a gente criar qualificação. A prefeitura mesmo tem uns programas muito interessantes de qualificação aí para quem não tá, para quem está desempregado. O Senac tem qualificação, o Senai, né? Mas tem elementos que não é num banco escolar que você vai... Isso. E aí tem aquela coisa... Que é convivência,
com contato com... Isso até tu consegue qualificar também. Contato com pessoas. Só que o problema é despertar, fazer com que essas pessoas que estão procurando emprego julguem isso importante o suficiente para irem buscar essa qualificação e fazerem. A maioria acha que não, que isso aí é bobagem e daí vai deixando e muitas vezes perdem emprego por causa disso. Vamos lá então para a última pauta. Essa aqui não tem discussão, porque isso aqui é unanimidade, Claudemir. Então para que eu não discutir? É unanimidade, tá? Vamos deixar o programa em ritmo de carnaval. O próximo programa a gente vai falar sobre carnaval, né? Já vou deixar o programa em ritmo de carnaval, porque começou o carnaval de ofertas do Liquida Santa Maria. O Liquida vai do dia 1º de fevereiro até o dia 17, tá? E são 505 empresas. 505 empresas por enquanto, porque ainda pode fazer adesões. Era 450 também a última informação. Até isso, hoje está atualizada aqui a informação. 505 empresas participantes. Atualizada aqui no programa, porque até depois do programa pode aumentar. Pode aumentar. Então tem lojas do comércio, tanto de rua quanto de shopping center, tanto no centro quanto nos bairros da cidade. Tem loja na Tancredo Neves, Camobi, Salgado Filho, Elvio Bassi. Enfim, hoje o comércio está bem espalhado pela cidade, não fica só concentrado no centro. Tá? Tem também prestadores de serviço, não só lojas, tem clínica de pilates, tem empresa de energia solar, tem de tudo. Marido? Tá? Oi, marido de aluguel? Marido de aluguel não tenho certeza se tem. Depois eu vou pesquisar pra gente ver aqui. Foi só uma curiosidade, não precisa nem pesquisar. E aí, esse ano, de novo, o Liquida Santa Maria está em ritmo de carnaval, é a 24ª edição do Liquida Santa Maria. E aí, aqui eu vou dar uma informação de utilidade pública, que é o seguinte: no sábado, para quem está assistindo antes do sábado do programa, no sábado pela manhã vai ter um desfile de carnaval do Liquida Santa Maria. Talvez seja o único desfile de carnaval que você veja. De Santa Maria, exatamente. Então, esse desfile às 10 horas da manhã. Aproveita! Exatamente. Se você gosta de dar uma pulada, é a hora. É a hora. Pega a criança. Tem criança que gosta, a criança gosta de carnaval, nunca pulou carnaval, leva lá no calçadão, a concentração vai ser no calçadão, tá? Às 10 horas da manhã. Dá o serviço aí. A Vila Brasil e a Corte das Rainhas de Santa Maria vão desfilar, vão atravessar o calçadão, depois o desfile vai pegar acampamento e vai até a Gaspar Martins. Você vai começar no lado oeste do calçadão. Isso mesmo, ali na esquina com a Floriano Peixoto. Quem não sabe, por favor, eu aprendi no primário isso aí, tá? O leste, oeste, norte, sul não é comigo, não é. Onde nasce o sol é leste, tá? O resto tudo é fácil. E aí é aquilo, então por que é utilidade pública? Porque quem gosta de carnaval, quer participar do desfile, está convidado, pode chegar lá. E quem não gosta ou precisa tá se programando para ir de carro no centro por algum motivo, evite acampamento entre as 10 e as 11 da manhã, porque o acampamento vai ficar o trânsito bloqueado ali na Venâncio, na esquina com a Rio Branco, antes do túnel, até a Gaspar Martins. Ele vai ser liberado aos poucos na medida que o desfile for avançando. Gaspar Martins, tudo mas bem. vai ter o desfile aí. Gaspar Martins já foi uma rua de quilômetro. É mesmo? Sim. E aí? Daí que virou Meio de Janeiro. É verdade. É verdade. Gaspar Martins hoje está resumida a 500 metros. 500 metros assim. Sim, começando ali no acampamento e terminando no Meio de Janeiro. Isso mesmo. E ela aí, seguia. Fica o convite para as pessoas aproveitarem, então, o Liquida Santa Maria, né? Até dia 17 aí, desconto em mais de 500 empresas. Como eu conheço, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma. A Marli deve aumentar esse prazo. Tem algumas lojas que já disseram, inclusive, não, a gente pode levar até mais adiante? Claro, pode, tem empresa que vai levar. Com benefício do consumidor, por que não? Tem empresa que vai levar, já avisou que vai levar até o dia 30 por ali. E é uma boa oportunidade de... A 29 dá. 30 não tem como, exatamente. É, uma boa... Não, essa foi sacanagem. Foi pra pegar no contrapé, que nem goleiro. Mas olha aqui, ó. A gente falava agora há pouco sobre a pandemia, sobre o crescimento na economia e tudo mais, que ainda não voltou a 2019, antes da pandemia, e talvez não volte por causa de um fator essencial que é o comportamento de consumo, né? O consumidor mudou muito. Durante a pandemia, muita gente aprendeu a comprar na internet. E aí é um hábito que é difícil de tirar. Depois que a pessoa aprendeu, ela encontra produtos que talvez ela não encontre aqui. Ela encontra certas comodidades que às vezes não tem. Então tem uma parcela de consumidores que o comércio local perdeu. Não adianta, é uma questão de comportamento, não é nenhuma questão de habilidade ou de convencimento, não é nada, é uma questão de comportamento do consumidor. Tem consumidor que hoje em dia só quer comprar na internet.
Mas e aí o Liquida Santa Maria vem para tentar... Até esse consumidor aí é bom ficar esperto, porque tem muita promoção, então para dar um gás ali no comércio local, até porque a gente sabe que entre 75% e 80% do PIB de Santa Maria vem do comércio de bens e serviços. Então, na medida que o cidadão santamariense compra menos no comércio local, consome menos, ele está empobrecendo a cidade no que diz respeito a impostos, infraestrutura pública e tudo mais, né? Isso é verdade. Essa não vamos discutir, essa não tem... Claudemir. Essa pode baixar a régua aí que nós estamos... Passa a régua então. Fecha a conta e passa a régua. A gente vai encerrando então esse semanário que é o 1º de fevereiro. Mês do ano já foi. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Mês do ano já foi. E aí no próximo programa a gente não vai ser... Notícias da semana, que eu estou saindo de férias, uma semaninha de férias no Carnaval. A gente vai deixar um programa gravado aí especial sobre Carnaval e futebol, 2 das paixões do brasileiro. Até o próximo semanário, então. Tchau, tchau. Tchau.